Eu vejo a mão de Deus aqui, a unção de Deus neste lugar. Não é um jargão de pregador, é uma realidade. Desde o sábado na aula com os irmãos, escola dominical, os irmãos estando aqui na ceia, a gente estando lá na aula, chegando aqui os irmãos orando, buscando a presença do Senhor. E interessante que o texto que eu escolhi para pregar, eu estava hoje lendo a palavra de Deus, pedindo um direcionamento de Deus para aquilo que eu viesse trazer, e Deus me deu a confirmação do que Ele quer falar hoje, porque eu não combinei com o pastor Adonias, eu não sabia qual seria a leitura devocional dele, ele não sabia o texto que eu ia... Deus é soberano, irmão, Deus fala, sabia? Você concorda que Deus é soberano? Como é que Ele faz? E um dos versículos que Ele escolheu, ele não sabia o texto onde eu ia pregar, um dos versículos que Ele escolheu na leitura bíblica é a frase do versículo que eu vou pregar, cujo versículo é repetido no Novo Testamento. Abra a tua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. A gente pode até fazer a mesma frase juntando com a leitura devocional que pastor Adonias fez, sem saber qual seria o tema que eu tinha escolhido para a pregação. Tá bom? Filipenses, vamos até fazer diferente. Esse versículo não estava aqui no meu sermão, mas como estava na leitura devocional, a gente vai ler o Filipenses 4:5 e vai pular para o Salmo 145, versículo 18, que foi escolhido pelo pastor Adonias. Tá? Diz assim, Filipenses 4:5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O tema da minha mensagem esta noite vai ser: perto está o Senhor. Queria que você repetisse comigo, vamos lá. Perto está o Senhor. Quer ver? Lembra da leitura devocional feita? Um dos versículos, Salmo 145, o versículo 18. Salmo 145, o versículo 18. Diz assim: qual é a primeira frase que está aí? Perto está. O Espírito Santo quer falar esta noite: perto está o Senhor. Amém? Não tenho nenhuma dúvida disso. Perto está o Senhor. Repita comigo: perto está o Senhor. Nós sabemos, irmãos, que a carta de Paulo aos Filipenses é a mais devocional das epístolas paulinas, o que traduz a proximidade de Paulo com os irmãos de Filipos. Paulo não tinha preferência por igrejas, mas claro, existiam igrejas que se aproximavam mais dele e outras que não se aproximavam tanto. Então há um consenso entre os teólogos. Eu fico preocupado de falar de teologia perto do pastor Adonias, né? Mas há um consenso entre os teólogos, por exemplo, que a igreja de Corinto é a que estava mais afastada. Não que Paulo não gostasse dos irmãos de Corinto, mas alguns irmãos de Corinto não estavam tão perto de Paulo. Havia aquela coisa, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Eu sou de Cefas. Então, a igreja de Corinto é aquela em que alguns irmãos estavam mais afastados de Paulo. Já a igreja de Filipos era a igreja mais próxima de Paulo. Tanto é que é a carta mais devocional, tirando o capítulo 2 de Filipenses, que é um capítulo profundamente teológico. O conteúdo da carta aos Filipenses é profundamente devocional. Paulo usa uma linguagem informal. Paulo, ele fala de coisas pessoais para os irmãos de Filipos, certo? E dentro desse contexto, Paulo, ele diz o seguinte: seja a vossa equidade ou a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Essa frase, essa tarde, veio à minha mente: perto está o Senhor. Eu gostaria de compartilhar alguns princípios do que pode ser interpretado como perto está o Senhor. Então eu quero dar uma palavra logo direta, objetiva, simples, mas como eu gosto de dizer, não simplória nem simplista, indo logo direto ao assunto. Vamos para o perto está o Senhor? Quando Paulo fala perto está o Senhor, a primeira coisa que me vem à mente significa: Ele está em todo lugar. Você pode repetir o primeiro tópico comigo? Diga: Ele está em todo lugar. Mais uma vez:
Ele está em todo lugar. Ou seja, quando Paulo está dizendo, perto está o Senhor, ele está evocando a onipresença do Senhor. Aponta para a onipresença do Senhor. Abra comigo o Salmo 139, que evoca a onipresença do Senhor. Olha que visão maravilhosa que Davi teve. Mesmo estando no Antigo Testamento, esse homem tinha uma visão de Deus extraordinária, diferente da visão fria que muitos sacerdotes da sua época tinham. E Davi diz assim, tua Bíblia está aberta no Salmo 139, ele diz assim, Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Davi diz mais, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado é, não posso atingir. Aí Davi diz, porque perto está o Senhor, Davi diz, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fazer no Sheol a minha cama, eis que ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, ocultem-me as trevas, tornem-se em noite a luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Eu fiz questão de ler esses 12 versículos, porque eles mostram bem forte, além da onipotência de Deus, a onipresença de Deus. E quando tanto o salmista, como Paulo aos Filipenses está dizendo, perto está o Senhor, ele está dizendo, é impossível fugir da presença do Senhor. O Senhor, Ele está em todo lugar. Eu acho interessante, há uma diferença entre estar diante da presença onipresente de Deus, até porque diante da presença onipresente de Deus, ninguém escapa. Então há uma diferença entre estar diante da presença onipresente de Deus e trazer Deus à tua presença. Porque diante da presença onipresente de Deus, nenhum ser humano está longe disso. Mas eu glorifico o nome do Senhor que no Salmo 16, no versículo 8, o salmista fala uma coisa diferente. Ele diz o Senhor, eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. A grande pergunta que eu te faço esta noite, quando eu digo perto está o Senhor, não é apenas dizer, você está diante da presença onipresente, porque isso todos estão. Mas da onipresença de Deus, você atrai Deus à tua presença? Todos estão diante da presença dEle, mas o teu modus vivendus é de tal modo que você atrai Deus para perto de você? Podemos pensar nisso, irmãos? Quando Davi diz, Senhor, tu me sondastes e me conheces, Davi está dizendo então que em todos os momentos da vida de Davi, o Senhor estava perto. Tanto é verdade que no Salmo 139, ele diz no versículo 16, os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Ou seja, perto estava o Senhor de Davi, quando ainda Davi era um embriãozinho assim, irmãos, perto estava o Senhor. Por isso que crente é contra aborto. Quem concorda, diga amém. Para as feministas, Deus quer que você seja feminina, não feminista. Deus quer que você seja macho, não machista. Os homens podem dizer amém? Repitam comigo os homens, macho, não machista, diga.
As irmãs digam feminina, não feminista, digam. Glória a Deus. Então, para os movimentos feministas e abortistas, eles querem aprovar o aborto porque acham que o embriãozinho é apenas uma substância informe. Mas para Davi, para Deus, aquilo não era apenas uma substância informe, já era Davi. Glória a Jesus. Então Davi diz: os teus olhos viram a minha substância ainda informe. O Senhor viu Davi ainda como um embrião. O Senhor viu Davi quando ele nasceu. O Senhor acompanhou Davi quando ele cresceu. E o Senhor viu Davi quando ninguém tinha visto. Quando Davi estava no oculto tocando a sua harpa, louvando o nome do Senhor, ninguém estava vendo, mas lá perto estava o Senhor. Aí o Senhor tirou Davi do oculto e colocou esse homem diante de um reino. Perto está o Senhor, Ele está em todo lugar. Porém, o Senhor também viu o que Davi fez de errado em oculto. Assim como o Espírito Santo viu Davi no oculto, em santidade, adorando o seu nome, o Senhor tirou Davi do anonimato e fez Davi estar diante de todos. Porém, quando Davi pecou em adultério com Betseba, em oculto, também perto estava o Senhor. E Deus disse a Davi: ó, o que você fez em oculto, porque quando eu vi em oculto que ninguém via, quando você fazia de bom, e eu fiz com que todos soubessem o bom que você era, contudo, o pecado que você cometeu em oculto, eu vou tirar do oculto, e cada gueto de Jerusalém vai saber. Eu sei que o primeiro tópico da minha mensagem é forte, mas foi o que o Espírito Santo me trouxe esta noite. Eu quero dizer uma coisa, eu quero te dar uma notícia. Quando você está sozinho no computador, não tem ninguém, sua esposa não está vendo, seu marido não está vendo, seu pai não está vendo, seu filho não está vendo, ninguém está vendo, eu tenho uma notícia: perto está o Senhor. Amém? Você, irmão, que é casado, onde quer que você esteja, com quem você esteja, te dou uma notícia: perto está o Senhor. Você, namorado, com sua namorada, quando vocês estiverem namorando, saiba de uma coisa: perto está o Senhor. Eu glorifico o nome do Senhor pela sua onipresença. Mas saiba de uma coisa: o Senhor nos sonda e nos conhece em cada instante da nossa vida. Você poderia olhar para o seu irmão e dizer assim: querido, perto está o Senhor. Amém? Então, quando falamos de perto está o Senhor, primeiro, repita comigo: Ele está em todo lugar. Segundo, quando a Bíblia diz perto está o Senhor, Ele está pronto para salvar. Repita comigo. O primeiro aspecto aponta para a onipresença de Deus. O segundo aspecto aponta para a soteriologia, para o plano da salvação, para aquilo que Deus planeja para a humanidade. Perto está o Senhor, Ele está pronto para salvar. A Bíblia diz, abra a tua Bíblia comigo, em Isaías, no capítulo 59, versículos 1 e 2. Eu tenho certeza que amanhã, onde você estiver, você vai lembrar disso, ó. E perto está o Senhor. Quem pode dizer amém? Amém. E perto está o Senhor. Glória a Jesus. Ele está em todo lugar. Segundo, Ele está pronto para salvar. Isaías capítulo 59, 1 e 2 diz assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação. Repita comigo a palavra separação. Entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouçam. Vocês concordam que o oposto de perto é separado? Sim ou não?
Nosso tema é: perto está o Senhor. Então Ele está pronto para salvar. Ele está perto para salvar. Deus, não é isso, pastor? Sempre está perto para salvar o homem. Se alguém ainda não teve um encontro contigo, eu tenho uma boa notícia: perto está o Senhor hoje. Você pode sair daqui salvo, porque o Senhor não está distante do homem. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Mas o que deixa a pessoa não estar perto? O que deixa a pessoa separado? Diz a Bíblia: as vossas iniquidades fazem separação. Qual o oposto do perto? Separado. Amém? O oposto do perto, separado. O Senhor não, o Senhor está perto, mas as iniquidades separam. Sempre iniquidade separa o homem de Deus. Porque antes que Deus seja fiel a nós, Ele é fiel a nós, mas Ele é fiel a Ele mesmo, fiel aos seus atributos, fiel aos seus princípios. Só há uma coisa que separa o homem de Deus, e o nome é pecado. Mas o Senhor está perto para salvar. Eu acho um texto sensacional. Abra a tua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 43, versículos 11 e 12. Isaías, capítulo 43, versículos 11 e 12. Olha só como o Senhor está sempre perto para salvar. Diz assim, ó. A Bíblia diz, Deus dizendo: eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei e eu fiz ouvir. Não é? Aí diz assim: e vós, portanto, vós sois as minhas testemunhas. O 11 diz: eu sou o Senhor. A revelação do único Deus verdadeiro. Só a palavra eu sou já mostra a eternidade de Deus. É o anihu no hebraico e o ego em mim no grego. E Jesus Cristo, lá em João 8,58, ele diz: antes que Abraão existisse, Jesus fala ego em mim, eu sou. Jesus usa a mesma expressão do Pai, eu sou, quando Deus se revela para Moisés. Os judeus entenderam tanto que Jesus estava revelando a sua própria divindade, que eles pegaram em pedra para atacar em Jesus, porque Jesus está dizendo: eu sou, o mesmo eu sou que o Pai é. Glória a Deus. Então quando Deus fala eu sou, já está revelando a divindade. Eu sou o Senhor, é o tetragrama, o eterno Deus. Aí diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. O Senhor está perto para salvar? Se o Senhor está perto para salvar, quem projeta a salvação, quem declara a salvação é o Senhor. Aí ele diz: eu que estou perto para salvar, eu anunciei a salvação. Além de anunciar, eu salvei, não é o que diz aí? Não é? E eu fiz ouvir. Olha que coisa gloriosa. Perto está o Senhor para salvar. Eu sou o Senhor, fora de mim não há salvação. Eu anunciei, aponta para o Deus Pai que anunciou a salvação no Antigo Testamento. Eu salvei, aponta para o Deus Filho que executou a salvação na cruz do Calvário. Eu o fiz ouvir, aponta para o Espírito Santo que faz com que a salvação seja ouvida nos quatro cantos da terra. Por isso que perto está o Senhor para salvar. Diga comigo, repita: perto está o Senhor para salvar. Declare bem forte: perto está o Senhor para salvar. Ah, São Mateus, ouça o que esta igreja está dizendo. Perto está o Senhor. Quantos creem que isso aqui não vai caber ainda muito mais gente? Vai ter que construir um templo maior, porque perto está o Senhor para salvar neste lugar. Abra a tua boca, glorifique e aplauda o nome do Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ele salva, irmãos. Ele está perto. Sabe por que Ele está perto para salvar? Porque Ele me salvou. Passamos uma tarde tão bonita, né? A família Adonias, a família Adonias, os seus cônjuges, além de serem uma bênção de ministério, são excelentes cantores. Aí relembramos: a minha alma estava longe, longe, né? Dos caminhos de Deus. Eu era pobre, desprezível pecador, mas como está perto o Senhor para salvar,
Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quantos tiveram uma experiência gloriosa que perto está o Senhor? Olha que eu nasci na igreja. Eu falo sempre que eu sou tudo bleano, né, pastor Donias? Neto de pastor, bleano, filho de pastor, meu irmão é pastor, eu sou pastor, meu sogro é pastor, meu cunhado é pastor. Quando reúne família, parece reunião de ministério, né? Mas eu sempre ouvi na EBD que filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. E o interessante que eu lembro, eu estava sentadinho, meu pai dirigindo o culto e pregando, e eu sentadinho assim, aí meu pai falando da salvação, quem quer aceitar Jesus? Aí eu, meu pai levou um susto assim, né? Conversão é algo pessoal, concorda? Conversão é algo pessoal. Meu amado, você que tem clamado pela salvação do teu marido, minha amada, né? Oh. Pelo amor de Deus, minha amada, você que tem clamado pela salvação do teu marido, meu amado, você que tem clamado pela salvação de sua esposa, mãe, você que tem clamado pela salvação do teu filho, saiba de uma coisa, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, perto está o Senhor, Ele é poderoso para fazer a obra. Quem crê nisso? Perto está o Senhor. Então quando dizemos perto está o Senhor, primeiro, diga comigo, Ele está em todo lugar. Segundo, quando dizemos perto está o Senhor, diga comigo, Ele está pronto para salvar. Terceiro, quando dizemos perto está o Senhor, Ele está junto no nosso caminhar. Amém? Ele está junto no nosso caminhar. Você pode repetir comigo? Ele está junto no nosso caminhar. Diga! Ele está junto no nosso caminhar. Eu creio nisso, irmãos. E esse é o contexto que Paulo está dizendo aos filipenses. Tanto é que ele fala, seja a vossa moderação conhecida, perto está o Senhor. E logo no 6 ele fala que não pode ficar ansioso. Sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, e a paz de Deus, né, domine, excede todo entendimento, domine o coração. É o contexto de Filipenses. Ou seja, Paulo diz, o Senhor não te salvou, e diz assim, agora se vira. Ele te salva, mas Ele caminha junto no teu caminhar. Ele caminha junto no teu caminhar. Eu creio nessa passagem. Irmãos, nos momentos mais difíceis que passamos, podemos confiar que nós não estamos sozinhos. Existem momentos na nossa vida que são tão ruins, e crente passa dificuldade, crente sofre, viu? Crente tem dor de dente, crente está sujeito a perder os seus queridos. O último tópico do sermão de Jesus, no cenáculo antes da sua crucificação, vai da metade do capítulo 13 até o último versículo do capítulo 16. O último tópico é, no mundo tereis aflições. Foi o último tópico da mensagem dele. Mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sei que eu não preciso fazer jargão para te dizer que talvez alguém tenha entrado aqui com tanta luta na vida, passando por momentos tão difíceis. Meu querido, minha querida, o Espírito Santo me trouxe lá do Rio de Janeiro para dizer, nesse momento tão difícil que você está passando, que acha que você está sozinho, acha que você está sozinha, você tem orado e parece que você ouve o eco da sua própria oração, aquele clamor que você tem feito e parece que não vem resposta nenhuma, e você pensa que, e às vezes existem noites da nossa vida, que são eternas, que nunca amanhece, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, você não está sozinho na tua caminhada, perto está o Senhor, perto está o Senhor. Existem choros no travesseiro, que você pensa que está sozinho, mas ali pertinho está o Senhor. Mesmo que eu esteja falando para uma única pessoa aqui, que está passando momentos tão duros na sua vida, em que todos te abandonaram, às vezes as pessoas que você mais confiava
mas confiava, viraram as costas para você. As circunstâncias estão desfavoráveis para você. Ah, mas o Espírito Santo me trouxe para dizer aqui: perto está o Senhor. Ele mandou te dizer o que está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 20: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está passando essa luta sozinho. Você não está nesse sofrimento sozinho. Perto está o Senhor de você. Ele me trouxe para que você lembrasse. Abra a tua Bíblia comigo, Isaías capítulo 42, os versículos 10 e 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isaías capítulo 42. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Eu creio, irmãos, na fidelidade de Deus em estar perto de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor aqui. Eu estava lendo de tarde um texto que eu acho muito lindo. Eu não sei se eu vou lembrar ele aqui, mas eu creio, irmãos, que Deus está a cada momento perto da nossa vida. Não sei se eu vou lembrar o que eu quero ler aqui. Não há problema, mas vá comigo em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, ó. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim, ó: tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, ele, diga comigo, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Sabe por que isso, amados? Porque perto está o Senhor. É o 41, veja comigo, Isaías 41, versículo 10. Olha só, achou? Abra a tua Bíblia, Isaías 41. Olha como é que esse versículo falou comigo hoje. Não temas, porque eu sou contigo. Amém? O Senhor está dizendo esta noite: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Tem mais, Deus diz: eu te fortaleço. Quem recebe essa palavra? Não só fortalecer, eu te ajudo. Quem recebe? E diz mais: eu te sustento com a destra da minha justiça. Aplaudam o nome do Senhor. Pastor Donias, pai, pediu para eu descansar um pouquinho à tarde. Eu fui, deitei e fiquei assim, procurando esse versículo para lá e para cá. Senhor, tu queres que eu leia? Esse versículo não saiu da minha mente. Eu tenho certeza que tem gente precisando ouvir isso aqui. Eu vou repetir porque é ministração de Deus. Por isso que eu rabisquei aqui. Vamos repetir? Olha só. Diz o Senhor: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Aleluia. Eu te fortaleço, diz o Senhor. Eu te ajudo, diz o Senhor. Te sustento com a destra da minha justiça. Olha o que diz o versículo 13: porque eu, o Senhor, te seguro pela tua mão direita. Sabe o que é isso? Seguro pela mão direita. É que você não está sozinho, Ele está pertinho. Você não pode ver com os olhos físicos, mas perto está o Senhor. Quando Ele fala, te seguro pela tua mão direita, Ele está junto de você assim, ó. Te seguro pela tua mão direita e te digo, diz o Senhor, não temas. Eu te ajudarei. Esse momento difícil que você está passando, perto está o Senhor é contigo, não te deixa, nem te desampara, nem te abandona. No meio dessa luta você não está sozinho. Diga pelo menos duas pessoas assim: perto está o Senhor. Diga: perto está o Senhor. Eu sei que alguém está precisando dessa ministração. Senhor, eu entreguei minha vida a Ti, eu entreguei meu futuro a Ti, meus planos eu entreguei em Tuas mãos. Senhor, mas que luta, que dor, que sofrimento.
esta enfermidade, esse problema no lar. Ah, Senhor, não me desampara. Tem dia que eu vou arrastado para a igreja. Quem sabe você chegou aqui arrastado ou arrastada pelos problemas que você está passando, mas o Senhor diz: perto está o Senhor, Ele está contigo, Ele não te deixa, Ele não te desampara. O Senhor é contigo, diz o Senhor. Aleluia, Ele é contigo, não desanima, não abaixa a cabeça, o Senhor é contigo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Se eu desse microfone aqui, eu sei que cada um teria um testemunho para dar de que o Senhor no momento mais difícil esteve presente, dando vitória. Todos nós passamos momentos difíceis, todos nós passamos luta. Eu sempre digo, e não inventei essa frase porque muitos pregadores dizem que a diferença entre quem tem Jesus e quem não tem, não é a ausência da tempestade, mas é a presença de Jesus no barco. Seu barco não vai afundar. Seu barco não vai afundar. Pastor, mas está quase. O Espírito Santo mandou dizer: seu barco não vai afundar. Tua família não vai ser destruída, teu casamento não vai ser destruído, o diabo não vai levar teu filho, porque perto está o Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Perto está o Senhor. Declara, perto está o Senhor. Aleluia. Teu ministério acabou não, ó. Perto está o Senhor. Aleluia, aleluia. No momento mais difícil do ministério do apóstolo Paulo, o Senhor esteve presente para dizer: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deixa eu falar uma coisa que não é para todos, é para alguns que Deus quer que seja assim. O Senhor nunca deixa de estar perto, mas às vezes Ele perto deixa o espinho na carne. Não sei se todos recebem isso essa noite, porque desde que Jesus tirou Paulo do cavalo, Ele nunca mais permitiu que Paulo subisse de novo. Para que Paulo fosse quem ele foi, e glória a Deus, porque esse espinho permitiu que ele fosse quem ele foi. Ele mesmo fala assim: para que eu não me exaltasse, por causa da excelência da revelação, foi-me posto um espinho na carne. Ah, irmãos, o diabo sabia que a questão de tentação de mulher, Paulo não ia cair. Ele já tinha decidido viver para o Senhor. Uns dizem que é viúvo, outros dizem que não, né, pastor? Mas fato é que nessa Paulo não ia cair, certo? Nem por poder político, Paulo não estava interessado com essas coisas. Mas o diabo só sabia de uma coisa: Paulo era um homem muito culto, intelectual, com poder. Ele poderia se exaltar. Tanto é que quando Paulo uma vez estava passando com sua equipe, vocês lembram? Uma mulher falava assim, ó: este homem é servo do Deus Altíssimo. Quem lembra disso? E vos aponta o caminho da salvação. Primeira vez Paulo passou, tudo bem. Segundo dia, esse homem é servo do Deus Altíssimo e vos aponta o caminho da salvação. Terceira vez, quarta vez, a Bíblia diz muitas vezes, não disse quantas. Quem sabe Paulo ouvisse assim, ó: esse homem, vamos passar por ali? Não, Paulo, é outra rua, não vamos por ali, tem uma mulher que me elogia ali, ó, né? Esse homem é servo do Deus Altíssimo, vos aponta o caminho da salvação. Ó. Mas eu glorifico o nome do Senhor, que uma vez que Paulo passou, aí ela foi falar: esse homem é servo do Deus Altíssimo. Ele olhou para o espinho na carne: sou não. Sou nada não, é a graça que me sustenta. É a graça que me sustenta. Aí ele: sai em nome de Jesus. Pum, saiu o demônio. Não é o que está escrito? Expulsou aquele demônio. Aquele demônio estava tentando exaltar Paulo. O espinho ficou na carne dele, não foi fácil.
Mas mesmo que Deus tenha deixado um espinho na tua carne, e esse espinho não saia, saiba de uma coisa: mas perto está o Senhor. Ele te dá graça, Ele te fortalece, Ele te sustenta, e você não vai parar, você vai adiante, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Você não está sozinho. Diz a palavra de Deus no Salmo 27, versículo 10: se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Perto está o Senhor, querido, Ele está contigo. Você recebe isso? Amém. Perto está o Senhor, diga comigo: Ele está em todo lugar. Ou seja, onde você estiver, esteja você fazendo o que estiver, esteja você com quem estiver, lembra disso: perto está o Senhor. Ele está em todo lugar. Segundo, Ele está pronto para salvar. Diga. Terceiro, Ele está junto no nosso caminhar. E quarto, perto está o Senhor. Significa, e Maranata, Ele está próximo de voltar. Aleluia! Ele está próximo de voltar. Diga comigo: Ele está próximo de voltar. Ora vem, concordo, Maranata. Maranata. Perto, Paulo está dizendo, perto está o Senhor. Uma frase que a gente usa sempre: a vinda de Jesus está próxima. E está mesmo. Deus nos trouxe aqui para nós lembrarmos: perto está o Senhor, Ele está próximo de voltar. Pode ser que o pastor nem dê a bênção apostólica e a igreja seja arrebatada. Nós temos que viver o dia de hoje como se Cristo voltasse hoje. Amém? Temos que viver o dia de hoje como se Cristo voltasse hoje. Há uma coisa que preocupa muitos pastores, é a chamada secularização da igreja. Nós temos que nos envolver, nós temos as nossas obrigações, nós temos, né, a nossa vida diária aí. Mas cuidado, irmãos, para que nós não transformemos o cristianismo apenas em algo que se resuma nessa terra, apenas nas bênçãos dessa terra, como se o cristianismo fosse apenas o reino da terra. Sempre houve esse dualismo teológico entre reino da terra e reino no céu. Uns que acham que é só reino do céu, você tem que viver de qualquer maneira aqui, também não é isso. Mas também o cristianismo está caminhando a passos largos para um caminho muito perigoso, achando que igreja se resume aqui. E quantos púlpitos não lembram mais que Jesus vai voltar? Não é verdade? Quantos púlpitos não lembram mais que o fim da igreja não é aqui, que aqui é só meio? Nós somos embaixadores. Diz Filipenses, o mesmo Filipenses: mas a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos um Salvador que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória. Amém, amados? A Bíblia diz em 1 de João capítulo 3, versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Temos que lembrar o que Jesus falou em João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Você não pode esquecer disso não. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sabe o que significa isso? A igreja é noiva. Quem é noiva de Cristo aí? A igreja é noiva. Já percebeu a noiva quando está perto para casar? Tem uns aqui que Deus vai abençoar, né? Para casar, vai, não vai? É mistério. Aí, meu amado, já reparou a noiva quando está perto de casar? Tantos dias, é ou não é? As irmãs que já casaram, faltam 20 dias. 19, risca lá. 18, é ou não é? A noite anterior nem dorme, porque é o dia é o dia do casamento. Aí depois que casa, junto, porque a vontade de Deus é que onde está esposo esteja a esposa, do lado, a adjutora.
Aí quando casar, Jesus quer esse casamento. Você está querendo? O Espírito Santo clama na igreja: igreja, não esqueça, perto está o Senhor de voltar, próxima está a vinda de Cristo, os sinais estão se cumprindo, está chegando perto o dia das bodas do Cordeiro, o dia em que a igreja será arrebatada. E quando a igreja subir, aí Jesus fala: e quando para que onde eu estiver, estejais vós também. Desde o momento que a igreja se unir com Cristo, onde tiver Jesus, a igreja vai estar do lado dele. Perceba em Apocalipse, onde está Jesus, está a igreja, né? Jesus se manifesta à igreja. Juízo final, igreja senta com ele. Eterno e perfeito estado, igreja com ele. Jesus sempre perto da igreja. Significa dizer que nós devemos almejar esse dia de estar perto do Senhor. Nós somos noiva de Cristo e temos que estar perto do Senhor. Olha, abra a tua Bíblia em 2 de Pedro capítulo 3. Olha que coisa interessante. 2 de Pedro capítulo 3. O apóstolo Pedro diz o seguinte: abriu, diz assim, versículo 3: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências. Versículo 4: e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí o versículo 8 diz: mas amados, não ignoreis uma coisa. O que, igreja? Que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aí o 9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o 10 adverte: virá pois como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo. Aleluia. E os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Hebreus, abra a tua Bíblia agora comigo em Hebreus, por gentileza, capítulo 10, versículo 37. Olha que versículo interessante. Abra comigo, por favor, querido. Hebreus, já estou encerrando, capítulo 10, versículo 37. O autor lembra o seguinte: porque ainda bem pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Repita comigo a frase: bem pouco tempo. Digamos todos, diga: bem pouco tempo. Bem pouco tempo. Aquele que há de vir virá, não tardará. Ou seja, perto está o Senhor, próximo de voltar. Jesus adverte. Por favor, abra a Bíblia em Apocalipse comigo, meu amado. Apocalipse capítulo 22, o versículo 10. Jesus diz assim, ó: disse-me mais ainda, Apocalipse 22, 10, disse-me ainda: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Versículo 12 diz: eis que cedo venho. Amém? Perto está o Senhor. Eis que cedo venho. Aleluia. E comigo está a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. O versículo 20 também diz, olha que versículo lindo: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Vem, Senhor Jesus. Você pode dizer comigo: vem, Senhor Jesus? Diga: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. A Jesus adverte a uma das igrejas, em Apocalipse no capítulo 3, e no versículo 11 ele fala à igreja de Filadélfia. Ele diz assim, ó: venho sem demora,
guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ah, igreja do Senhor. Diz a história da igreja, que a igreja primitiva nos seus cultos não esquecia que Jesus iria voltar. Cada dia do teu dia lembre, perto está o Senhor de voltar. Em cada ação que nós venhamos a fazer, lembremos, o Senhor está perto de voltar. Nós temos bons momentos aqui nessa terra. Nós temos momentos de alegria nessa terra, mas nada se compara à gloriosa esperança que nós temos quando Jesus vier buscar a sua igreja. Ele vai transformar este corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória. E melhor, aqueles nossos entes queridos que partiram para a glória. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido será a morte. E diz a Bíblia que quando eles ressuscitarem, eles dirão: onde está, ó morte, a tua vitória? Graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No átomo, diz Paulo, a palavra ali no momento no grego é átomo, num átomo de segundo, no abrir e fechar de olhos, ante ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Bom é nós termos vindo no culto para lembrar, perto está o Senhor de voltar. Quantos desejam a vinda de Jesus? Lembramos hoje, breve no céu, Jesus há de aparecer. Não sei se a letra é igual, né? Em gloriosa luz. Naquele dia, então, eu hei de receber do seu eternão. Oh, que pra... Oh, glória! Cante comigo! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. Quem crê nisso? No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Aplauda o nome do Senhor. Oh, dia glorioso será. Dia glorioso será. Eu desejo esse dia. Eu desejo a vinda do Senhor. A igreja é noiva de Cristo, deve desejar a vinda do Senhor. Diga comigo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Diga por favor: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Noiva bendita do Senhor, perto está o dia das bodas. Noiva bendita de Cristo, perto está o dia do casamento. O diabo está jogando essa última cartada, levando muitos para o inferno. A terceira igreja batista em São Mateus está pelejando, tirando gente das drogas. O diabo tentando destruir famílias, e a igreja pelejando para restaurar, pregando o evangelho de Cristo, como que tocando a trombeta e dizendo: ah, São Mateus, desperta, perto está o Senhor, perto está o Senhor virá arrebatar a sua igreja, irmãos. Aleluia! Haverá um dia em que procurarão e não mais acharão. Por isso faça hoje a obra do Senhor, porque perto está o Senhor de voltar. Meus amados, perto está o Senhor. Diga comigo: Ele está em todo lugar. Diga comigo: Ele está pronto para salvar. Diga comigo: Ele está junto no nosso caminhar. E diga comigo: Ele está próximo de voltar.